Amém. Pode, meu filho. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos nessa noite com a doce paz do Senhor Jesus. Que neste momento, você que está aí na sua residência, nos assistindo, acompanhando essa transmissão, que a paz de Cristo, ela possa alcançar a sua vida e alcançar o seu coração e de toda a sua família. Eu já quero deixar registrado aqui nesta noite o meu mais verdadeiro sentimento de louvor e gratidão ao meu Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede nesse dia de hoje, por estarmos aqui na sua casa, no seu santo templo. No Salmo 27, no versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e aprender no seu santo templo. No Salmo 84, os coraitas, eles vão entoar a Deus um hino poético, no versículo 3, dizendo: até o pardal encontrou casa para si, e a andorinha encontrou ninho para abrigar a sua prole. Agora eu, Senhor dos exércitos, eu encontrei os teus altares, eu encontrei a tua casa. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, porque louvar-te-ão perpetuamente. E no versículo 10 eles dizem: mais vale um dia no átrio do Senhor do que em 1000 e outros lugares. Nesta noite nós somos privilegiados por estarmos aqui reunidos, louvando a Deus, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, por até aqui Ele ter nos sustentado, ter nos mantido e ter nos fortalecido. E eu faço das palavras de Samuel as minhas palavras. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós somos muito felizes por estarmos aqui nesta noite. Eu gostaria aqui de rapidamente trazer uma reflexão subordinado ao tema, o resgate de um gadareno. Estamos aqui nesta ocasião em um culto evangelístico e eu quero me deter acerca desse assunto e dentro desse contexto. Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18, discorre assim o texto sagrado. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo de número 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam muito. Os seguidores, eles começam a se retirar. Eles começam a ir embora. Aí fica justamente o outro grupo, o grupo dos discípulos. Os discípulos chegam até Jesus, especificamente Pedro, e diz: Senhor, as multidões estão indo embora. Aí Jesus, ele responde para Pedro: Pedro, se tu quiser ir também, pode seguir a multidão. Pedro, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro, ele diz: Senhor,
Mas para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós. Ele diz, para quem iremos nós? Por quê? Porque só Jesus, Ele tem palavras de vida eterna. A palavra da salvação. O evangelho genuíno que tem o poder de mudar a vida do ser humano. Se assim ele crer, se arrepender e reconhecer o senhorio de Cristo em sua vida. Veja, essa multidão estava basicamente dividida nesses dois grupos. Aí a grande pergunta é: em qual grupo eu, Regivando, em qual grupo você está inserido? Você faz parte daqueles que simplesmente está interessado na porta que Jesus pode abrir, simplesmente no milagre que Ele pode realizar, simplesmente nos sonhos que Ele pode te conceder? Ou você realmente faz parte do discípulo, daqueles que estão com Jesus por aquilo que Ele fez no alto da cruz do Calvário, quando Ele lá jorrou seu sangue para me dar a vida eterna e para te dar a vida eterna. Jesus estava em volta dessa multidão e nós devemos refletir justamente nisso. Aí Jesus, Ele chama os seus discípulos à parte. Jesus diz: vamos para outra margem. Ele estava na província da Galileia. Agora Jesus, de propósito, Ele quer ir para outra província, para a província de Decápolis, mais precisamente na cidade de Gadara. Ele chama os seus discípulos e ele diz: vamos para outra margem. Veja, Jesus, Ele estava em volta de uma grande multidão. Um grande número, uma grande massa compacta humana estava cercando Jesus. Aí de propósito, Jesus deixa aquelas multidões lá e Ele agora vai em busca de uma alma perdida. Era apenas uma vida que tinha sido exclusa da sociedade. Era uma vida que já não tinha mais o seu lar, que já não tinha mais uma família, que já não tinha mais alguém que ele pudesse contar. Essa alma estava sozinha, já não tinha uma casa, já não tinha um ponto de referência. Pelo contrário, ele morava no cemitério. Jesus, sendo conhecedor disso, Jesus, Ele deixa as multidões lá e Ele agora parte em busca dessa preciosa alma. Eu fico pensando e meditando que Jesus, Ele é muito diferente de muitos pregadores da atualidade. Tem pregadores que geralmente gostam das multidões, gosta do seu nome estampado nos cartazes, nos outdoors. Jesus não, Ele deixou as multidões lá e Ele parte para o anonimato. E Ele agora, de propósito, Ele vai em busca de resgatar o gadareno. Esse texto é um texto bastante conhecido, é um texto bastante impactante. Surge de uma maneira simultânea, de uma maneira súbita, uma grande tempestade, que à luz do texto bíblico nós conseguimos entender que essa tempestade, ela não era uma tempestade natural, era uma tempestade espiritual que fora produzida por legiões de demônios. Por quê? Porque Jesus agora, Ele ia em busca dessa alma perdida. E no momento, as legiões tentaram frustrar os planos de Jesus. Mas eles não conseguiram, porque não existe ser, não existe força espiritual, não existe nada que possa deter, que possa paralisar a ação de Cristo na obra da evangelização. Não existe. Não existe força. Jesus, Ele parte agora em busca daquela vida perdida. E aqui eu já destaco aqui um princípio, uma grande lição, que Jesus, Ele tinha amor, Ele tinha compromisso, Ele tinha compaixão das vidas, das almas. Lá em Mateus, no capítulo de número 4, no versículo 12, a Bíblia nos informa que Jesus, Ele ouviu que João tinha sido preso.
ele se retira de Nazaré e ele vai para Cafarnaum. Veja que ele sai de Nazaré e ele agora vai para Cafarnaum. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele inicia o seu ministério. E ali em Mateus capítulo 4, ele vai registrar justamente o cumprimento da profecia de Isaías, onde ele diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, povo que jazia na região da sombra da morte, viu uma grande luz. Aí no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia nos informa que Jesus, ele percorria toda a Galileia, pregando, ensinando e curando todos os enfermos. Veja que Jesus, ele percorria toda a Galileia. Era uma grande província, composta por várias cidades. E Jesus, ele caminhava, pregando, proclamando as boas novas, proclamando o evangelho restaurador, o evangelho que é totalmente diferente de religião. Por quê? Porque a religião, ela produz condenação eterna. O evangelho, ele produz a vida eterna. A religião, ela produz guerra. O evangelho, ele produz paz. A religião, ela produz a separação. O evangelho, ele produz a reconciliação. A religião, ela produz a destruição da vida humana. Agora o evangelho, ele produz a restauração e a regeneração do ser humano. A religião nada mais é do que o ser humano, do que o homem tentando subir na escada da sua própria justiça para tentar encontrar Deus lá em cima, no último degrau. O evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Cristo na cruz do Calvário e vindo resgatar o ser humano perdido aqui embaixo. Vindo buscar o ser humano aqui embaixo. Foi isso que ele fez com a minha vida e com a vida de todos que estão aqui. Lá em Mateus, no capítulo 9, ainda dentro desse mesmo contexto, lá no versículo 35 até o 38, a Bíblia diz novamente que Jesus, ele percorria toda a Galileia, pregando nas cidades e nos povoados. Jesus, quando via as multidões, ele sentia compaixão delas, porque elas andavam como ovelhas sem pastor. Aí Jesus chama o seu discípulo e diz assim: orai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Veja, Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. Ou seja, Jesus, ele ia em busca daqueles que faziam parte da classe média alta, daqueles que tinham dinheiro, daqueles que tinham condições financeiras. Mas ele também ia nas aldeias em busca do camponês, em busca do agricultor, daqueles que viviam na obra braçal. Jesus, ele se preocupava com todos. Jesus, ele transmitia a palavra da salvação para todos, ele não fazia acepção. Aí no versículo 38, ele fala algo bastante impactante. Ele chama os seus discípulos e ele diz: rogai, pedi ao Senhor da seara que envie ceifeiros, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí na sequência, no capítulo 10, Jesus, ele envia justamente os seus discípulos, aqueles que rogaram a Deus pedindo ceifeiros. Os mesmos que pedem a Deus, que ora a Deus para Deus enviar ceifeiro, são os mesmos que têm que ir. Os mesmos que pedem
são os mesmos que têm que ir, porque nós vivemos em um contexto, na nossa cristandade, geralmente nós dizemos, nós não temos chamados para evangelizar, nós não temos essa vocação. Ei, evangelizar não tem a ver com chamado, tem a ver com a obediência. Em Marcos 16:15, Jesus nos ensinou, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Tem a ver com obediência às Escrituras Sagradas. Jesus, Ele nos ensinou essa lição, tanto indo, tanto fazendo na prática, como nos ensinando. Aqui nesses capítulos, capítulo 4, capítulo 9, capítulo 10 de Mateus, Jesus, Ele estava na prática, Ele estava no campo da evangelização. Aí aqui em Marcos capítulo 5, novamente, Ele nos ensina. E assim Ele partiu em busca do gadareno. Em busca daquela alma perdida. Que já não tinha mais uma vida social. Que já não tinha mais uma família. Que já não tinha mais um lar. Porque agora ele estava totalmente abandonado, atormentado por legiões de demônios. Vivia uma vida de sofrimento. A Bíblia diz que ele andava clamando de dia e de noite. A Bíblia diz que ele incomodava todos os moradores de Decápolis. Agora veja comigo. Todas as pessoas possivelmente olhavam para Gadareno e via simplesmente um homem que estava fadado à condenação eterna. Todos olhavam para ele com um olhar que já não tinha mais jeito. Era alguém que já não podia mais viver no convívio social. Quem sabe alguém até mesmo dizia, ele é merecedor da morte. Todos olhavam para ele e via simplesmente um homem que estava atormentado por uma legião de demônios. Mas o que me impacta, o que alegra o meu coração, é que o olhar de Jesus, o olhar de Deus, Ele enxerga em uma ótica totalmente diferente da ótica humana. Enquanto todos olhavam para Gadareno e via simplesmente um homem cheio de demônios, um homem que as pessoas prendiam ele com algemas, com grilhões, e que deixava ele lá isolado dentro do cemitério. Enquanto todos olhavam para ele nessa situação, Jesus olhou para ele, e sabe o que foi que Jesus viu? Jesus viu um homem restaurado. Jesus viu nele um grande missionário. Se ele, cheio de demônio, ele podia causar alvoroço em toda aquela província, na província de Decápolis. Decápolis era uma província que era composta por 10 cidades. Aquele homem cheio de demônios atormentava aquela cidade. Agora pense comigo, ele cheio de demônios fazia isso, agora ele cheio do Espírito Santo, o que ele não ia fazer? Ele cheio da presença de Deus, ele cheio da palavra de Deus. E assim Jesus Cristo foi. Uma grande tempestade surge, ao ponto dos discípulos que eram pescadores, que tinham habilidade na pesca, que já tinham passado diversas tempestades em alto mar. Os discípulos que estavam habituados a ver as grandes ondas, as grandes tempestades, mas agora estão com medo daquela tempestade, porque não era uma tempestade comum, não era uma tempestade natural. A Bíblia diz que enquanto eles estavam com medo, desesperado, Jesus estava lá no barco, na polpa do barco, descansando. Até dormindo, até descansando, Jesus, Ele transmite lições espirituais para as nossas vidas. Até nisso a gente consegue aprender que no meio das tempestades da vida, dos vales, das lutas, das adversidades, nós devemos descansar em Deus, porque quem cuida da nossa vida é Deus, é Ele quem está no controle, assim como já foi dito, Ele quem cuida da nossa vida.
até através do descanso Jesus estava nos ensinando. Pedro, ele aprendeu tanto essa lição em descansar no meio da tormenta, que lá em Atos, no capítulo 12, Pedro viu Tiago sendo decapitado ao fio da espada. Pedro, ele ia ser degolado no dia seguinte. Ele ia ser decapitado, ele ia ser torturado. Pedro sabia disso. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, descansando normalmente. Qual é do ser humano que na sua sã consciência, sabendo que vai ser torturado, vai ser vilipendiado, vai ser totalmente atormentado no dia seguinte, vai ser morto ao fio da espada e consegue dormir normalmente? Pedro aprendeu essa lição em descansar em Deus. E aqui o Espírito Santo, ele está falando ao coração de pessoas. Deus, ele cuida da tua vida. No meio do vale, no meio dessa tempestade, no meio desse temporal, Deus, ele está cuidando da tua vida. Por mais que os ventos, eles estejam soprando, por mais que você veja a água entrar e invadir o teu barco, mas Jesus ainda está no controle da tua vida. E ele não vai deixar você perecer nesse temporal. A Bíblia diz que os discípulos acordaram Jesus. Jesus, ele repreende aquele vento, resumindo aqui o texto. Ele repreende os discípulos impactados. Eles estupefatos ficam olhando para Jesus. Por quê? Eles nunca tinham visto, eles nunca tinham contemplado antes o vento na sua fúria, o mar na sua força, as águas furiosas obedecer à voz de um homem. Eles nunca tinham visto isso. Aí agora, aquele homem que estava com ele dentro do barco se levanta e dá uma ordem ao vento e ao mar, manda que o vento se cale e que as águas elas fiquem calmas, e assim obedeceram à voz de Jesus. E eles estão sem entender. Eles estão impactados, estão assombrados com aquilo, porque isso é algo sobrenatural. Eles olham um para o outro e dizem: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o mesmo lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14, aonde ele se apresentou para Moisés como o grande eu sou. Ele é o mesmo de Isaías 43, 13, onde ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? É o mesmo. Quando Jesus ele chegou do outro lado, aquele homem possesso, atormentado por legiões, vem correndo ao encontro de Jesus. Jesus expulsou a legião de demônios que estava atormentando a vida daquele homem. Quando Jesus se retira para voltar novamente, para ir em uma outra missão, a Bíblia diz que esse homem aqui, ele pede para Jesus, ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus diz: não, vai aos teus e anuncia a ele o grande feito que eu tenho feito. A Bíblia diz que esse homem, ele vai, ele anuncia aquilo que aconteceu com ele, aquilo que Jesus realizou, operou o grande milagre que Jesus fez na vida dele. E o mais impactante é que a Bíblia diz que ele foi e pregou em toda Decápolis. O que isso significa, irmão Regivando? Aquele homem foi e pregou em 10 cidades. Porque a palavra Decápolis, Deca é 10, Cápolis, cidade. Era uma província que era constituída por 10 cidades. Aquele homem que antes atormentava aquela província, cheio de demônios, agora ele está totalmente transformado.
ele está totalmente liberto. E se antes ele atormentava aquela cidade cheia de demônios, agora, através da sua vida, ele vai pregar, ele vai cumprir a obra da evangelização. E a Bíblia diz que ele foi e anunciou em toda Decápolis o grande milagre que Deus ele realizou na sua vida através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Essa mensagem aqui é uma mensagem de conscientização, primeiro para a minha vida e também para a sua vida, meus queridos, que está nos ouvindo nesta noite. Jesus ele sempre foi comprometido com a obra da evangelização, com esse viés. Dentro da Bíblia Sagrada, a gente consegue perceber isso claramente. Deus trabalhou e que trabalha na obra da evangelização. Ainda lá no Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, quando o homem ele peca, ele se afasta de Deus. Deus ele parte em busca de resgatar esse homem novamente. Esse homem foge e se esconde de Deus. E Deus não desiste daquele homem. Deus vai ao encontro dele. E no versículo 9 do capítulo 3, a Bíblia diz que Deus ele desce no jardim. E ele fala com Adão, ele procura Adão. Ele diz: Adão, aonde tu estás? Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, por isso me escondi. Deus ele não perguntou qual foi o erro, a desobediência, o que Adão cometeu, não. Deus ele perguntou aonde ele estava. Porque para Deus o ser humano, por mais que ele já tenha falhado, ele tenha errado, ele tenha pecado, para Deus o ser humano, ele sempre vai ser mais importante do que os seus erros, do que as suas falhas. E Deus sempre dará uma nova oportunidade para ele. Deus ele é um Deus que trabalha na obra da evangelização. Jesus ele veio em todos esses capítulos que eu citei nessa noite, ele também evangelizava. Em Atos 2, o Espírito Santo, ele desceu e capacitou os discípulos, a igreja primitiva, na obra da evangelização. O Espírito Santo também era comprometido com esse viés. A igreja primitiva, ela nasce com esse desejo latente no seu coração de estender as boas novas. E a grande pergunta é: se Deus ele é comprometido, se Jesus, se o Espírito Santo, se a igreja ela nasceu em meio ao pulsar da batida de um coração que ama, que quer as almas, será que eu não devo me comprometer também da mesma forma? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo de número 10, Paulo diz a partir do versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ei, escute. Existe alguém sedento sem conhecer a Jesus, semelhante à mulher samaritana lá em João, no capítulo 4, no versículo 7. Existe alguém interessado em conhecer o caminho, assim como o eunuco da rainha de Candace, lá em Atos capítulo 8, versículo 30. Existe alguém clamando sem conhecer o Salvador, como o varão macedônio lá em Atos 16, versículo 9. Existe alguém aprisionado sem conhecer o libertador, assim como o gadareno desse texto que ora nós acabamos de ler. Estamos aqui neste momento em um culto evangelístico e nada melhor do que falar desse assunto, que é um assunto urgente, é um assunto pertinente no contexto que nós estamos vivendo, porque mediante a essa calamidade, a esse caos que está sendo instaurado em todo o mundo, a igreja de Jesus aqui na terra, ela ainda é portadora da mensagem, da palavra que pode trazer a esperança para o mundo. A igreja de Cristo, que somos eu e você, todos nós,
Somos o único povo na terra que temos as palavras de vida eterna, que pode dar um novo norte para essa sociedade que está sendo totalmente dominada pelo pânico, pelo medo. E nessa noite estamos aqui para dizer que Jesus Cristo, Ele se importa com você. Quem sabe de repente você passou aí e viu aí de uma maneira aleatória esse culto que está sendo transmitido através dessa live. Ou até mesmo, quem sabe você é alguém que de repente se afastou dos caminhos do Senhor. E nessa noite o Espírito Santo, Ele te prendeu justamente aí, porque Ele está te chamando. Ele está te convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está chamando: vinde a mim. Por que que Ele chama? Porque você está longe, você está distante, e Ele está trabalhando, está te dando uma nova oportunidade.